Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Provérbios e Vida Sentimental. Nós vamos ler hoje Provérbios 31, que tem como palavra-chave legado. Esse é o último capítulo de Provérbios. Nós vamos completar a leitura dos 31 capítulos de Provérbios na perspectiva da vida sentimental. E Provérbios, capítulo 31, tem uma visão geral cujo eixo dominante é o legado, aquilo que permanece como fruto de uma trajetória construída no temor de Deus. Então, legado, porque o capítulo inteiro fala sobre conselho e proteção do destino, dos versículos 1 ao 3. Fala sobre sobriedade e discernimento, versos 4 ao 7, justiça e defesa dos vulneráveis, 8 e 9, valor e confiança no relacionamento, versos 10 ao 12, diligência e administração da casa, versos 13 ao 22, sabedoria nas palavras e vigilância no lar, 26 e 27, honra, fruto e reconhecimento, versos 28 e 29, temor do Senhor acima da beleza exterior, verso 30, e colheita e legado que permanecem, verso 31. Na vida sentimental, esse capítulo diz que relacionamentos não são medidos apenas pela intensidade do sentimento, mas pelos frutos que produzem ao longo do tempo. A beleza externa passa, a paixão oscila, mas o caráter, a fidelidade e o temor do Senhor constroem um legado que permanece. O amor sábio edifica gerações. Quem cultiva diligência, honra, serviço e temor a Deus, constrói uma árvore cujos frutos alimentam muitos. Então a palavra-chave do dia é legado, e o símbolo de Provérbios 31 é uma árvore frutífera. Aqui nós vemos a progressão dessa série. Nós começamos a leitura no dia 1º de junho e no dia 1º de junho nós falamos sobre não entregue seu coração a qualquer pessoa. No dia 2, não se apaixone antes de observar isso. Nós falamos a respeito do caráter. No dia 3, entregue os seus sentimentos a Deus. Na palavra sentimento é a palavra-chave. Dia 4, proteja o coração. No dia 5, não troque o certo pelo provisório. Nós usamos o símbolo de uma aliança, porque Provérbios 5 fala sobre o valor da fidelidade no casamento. Dia 6, não ignore esses sinais. Nós usamos o símbolo de um alerta. No dia 7, nem tudo que parece amor é amor. Nós usamos o símbolo de uma máscara. Aqui na figura ficou uma armadilha, porque Provérbios 7 fala sobre uma mulher casada que agarrou um jovem e o convidou para se deitar com ela, e ela disse a esse jovem: eu paguei os meus votos, eu fiz os meus sacrifícios a Deus, e o meu marido não está em casa, e não há problema nenhum de nós deitarmos essa noite juntos. Então no dia 7, nós falamos que nem tudo que parece amor é amor. Existem pessoas que frequentam a igreja e que parecem que são pessoas honestas, fiéis, mas que são pessoas que estão com um pé na igreja e outro pé no mundo. Então, quando comentamos Provérbios 7, falamos sobre a importância de cuidar das armadilhas. Mas o símbolo do dia 7 é uma máscara. No dia 8, a melhor escolha para a sua vida sentimental é a sabedoria, e o símbolo da sabedoria é a coroa.
No dia 9, nós tratamos do banquete da sabedoria ou a mesa da ilusão, porque Provérbios 9 mostra que a sabedoria reservou um banquete, mas a tolice está do outro lado, também apresentando a sua mesa, para que os simples sentem na mesa da ilusão. No dia 10, nós tratamos de suas palavras constroem ou destroem. Usamos como símbolo uma caixa de diálogo e a palavra-chave foi conversas, porque Provérbios 10 fala que as nossas palavras impactam nos nossos relacionamentos. No dia 11, busque uma pessoa valiosa. Nós usamos o símbolo de uma joia e a palavra-chave é valor. Provérbios 11 fala bastante sobre a justiça e que as pessoas que são justas, que são íntegras, que são honestas e que são generosas. Provérbios 11 fala sobre o valor da generosidade. São pessoas de valor. No dia 12, nós falamos sobre o coração ensinável. Seja ensinável. Usamos o símbolo de um coração com um curativo. E colocamos um coração ensinável, porque Provérbios 12 fala que quando o seu par apresenta uma correção, na hora da correção pode causar uma ferida no coração, mas quando se aceita a correção, logo a pessoa se cura e o relacionamento fica mais fortalecido. Agora, pessoas que não têm o coração ensinável, não aceitam a correção, elas acabam destruindo o seu relacionamento. No dia 13, nós falamos, seu futuro começa agora. E a palavra-chave foi futuro e o símbolo foi um broto. No dia 14, nós falamos sobre seu amor está edificando ou destruindo. Usamos o símbolo de uma casa porque Provérbios 14 fala que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as mãos. No dia 15, nós tratamos de proteja a paz do seu lar. Usamos uma pomba com um ramo como símbolo porque Provérbios 15 fala sobre a paz dentro de casa. Provérbios 15 fala que a resposta branda, que a resposta suave desvia o furor, mas que a resposta dura desperta a ira. Enquanto Provérbios 10 fala sobre a importância do cuidado com as palavras, Provérbios 15 fala sobre o modo como falamos, a maneira como falamos, o tom que usamos. Muitas vezes a pessoa fala uma coisa que é verdade, ela tem razão, mas a forma como ela fala, o momento em que ela fala, o tom que ela usa para falar, acaba fazendo ela perder a razão. Então, Provérbios 15 fala sobre isso, sobre a paz no lar. Provérbios 16 fala planeje, mas deixe Deus conduzir. Nós usamos a palavra-chave de rascunho e usamos como símbolo um papel e um lápis. Devemos escrever os nossos projetos a lápis e apresentá-los a Deus, para que Deus assine os projetos com a caneta dele. Provérbios 17, nós falamos sobre quando tudo aperta, quem permanece? Nós usamos uma corrente como símbolo porque nas correntes nós temos os elos de ligação. São elos que são firmes. E a palavra-chave do Provérbios 17 foi lealdade, porque Provérbios 17 fala que em todo tempo ama o amigo e na hora da angústia nasce um irmão. Provérbios 17 está dizendo ame sempre em todo tempo. Na hora da angústia, os que são realmente amigos permanecerão. E um par, o marido ou a esposa, que permanece, mostra que realmente ama. Provérbios 18 fala sobre laços fortes não nascem rasos. A palavra-chave de Provérbios 18 é profundidade. E o símbolo que nós usamos para Provérbios dia 18 foi um nó. Aqui ficou na figura, parece que é um mar ali, mas é um nó que nós usamos como símbolo.
no dia, porque Provérbios 18 fala no versículo 24: existem amigos que não valem de nada, mas há amigo mais chegado que um irmão. E Provérbios 18 fala da importância dos relacionamentos. O versículo 1 de Provérbios 18 diz assim: aquele que se isola busca apenas o seu próprio interesse. Ele não se importa com a verdadeira sabedoria. Então, Provérbios 18 significa que aquela pessoa que não se relaciona, que não busca ter contatos com as pessoas e que se isola para cuidar apenas dos seus próprios interesses, é uma pessoa que vai contra a sabedoria. Então, muitas vezes, dentro de um relacionamento, o marido ou a esposa, quando começam a pensar apenas em si mesmos, eles se isolam, se trancam num quarto, assistem apenas aos programas que são seus programas favoritos, vão para a mesa da refeição sozinhos, isolam o outro. Então, quando uma pessoa começa a pensar só em si, ela está arruinando a sua casa, o seu lar. Provérbios 18 fala sobre isso. Laços fortes não nascem rasos. Os laços fortes têm profundidade. No dia 19, nós lemos que toda escolha tem um preço. Nós usamos a palavra colheita como palavra-chave. O símbolo é um trigo colhido, porque Provérbios 19 fala muito que as nossas decisões trazem consequências. No dia 20, nós tratamos sobre o autogoverno. Nós usamos o símbolo de um timão de um navio. E assuma o controle da sua vida, porque Provérbios 20 fala sobre o impulso do uso da bebida alcoólica e também fala sobre comportamentos impulsivos. Então, Provérbios 20 fala o autogoverno, o governo das próprias vontades é importante. No dia 21, nós falamos sobre alinhamento. Alinhe sua vida à soberania de Deus. Nós usamos como símbolo uma faixa de pedestres. Ficou aqui um tiro ao alvo ali, mas o símbolo do dia 21 que nós usamos é uma faixa de pedestres, porque a faixa de pedestres ela é formada por linhas que estão uma do lado da outra e elas indicam um local que existe segurança para fazer a travessia. A pessoa que alinha a sua vida com Deus, ela atravessa alinhada com Deus no lugar de segurança, estabilidade, e é isso que gera o alinhamento. Dia 22, deixe Deus moldar você. Nós tratamos do molde divino e usamos como símbolo um vaso sendo moldado por Deus. Aquela pessoa que se deixa moldar por Deus, ela consegue ajustar o seu caráter, as suas palavras, a sua forma de ser. No dia 23, nós tratamos do aprenda a viver em equilíbrio. Nós usamos a palavra-chave equilíbrio e uma balança como símbolo, porque Provérbios 23 fala sobre a moderação, quanto à comida, quanto à bebida e quanto a vários aspectos. No dia 24, nós tratamos do construa certo para não ruir. Usamos o símbolo do tijolo e usamos a palavra-chave de edificação. Provérbios 25, falamos sobre limites. Aprenda a colocar limites. Usamos como símbolo uma muralha. Aqui o computador trouxe um cadeado, mas o símbolo que nós usamos foi o símbolo de uma muralha. A pessoa que tem autocontrole, que tem domínio próprio, ela constrói uma muralha e ela se coloca em um lugar de segurança. A pessoa que não tem domínio próprio, ela vai gritando, vai quebrando os limites e acaba destruindo o seu relacionamento. No dia 26, nós tratamos do identifique quem está ao seu lado. Nós usamos como símbolo uma raposa. Aqui ficou uma lupa. Na verdade, a lupa é o símbolo do dia 2. Nós usamos a palavra discernimento.
Por que que o dia 26, o símbolo, a figura é uma raposa? Porque Provérbios 26 fala sobre o tolo, sobre o preguiçoso, o acomodado, e fala também sobre a pessoa briguenta e sobre a pessoa bajuladora, aquela pessoa que fica elogiando. Então são 4 tipos de pessoas que muitas vezes se aproximam querendo colher algum benefício, alguma vantagem. Elas vêm como se fossem raposas. Então Provérbios 26 fala: identifique quem está ao seu lado. Por isso que o símbolo é uma raposa e a palavra é discernimento. É preciso discernir qual o interesse real da pessoa. Dia 27. Cuide do que importa. Nós usamos um regador como símbolo e usamos a palavra cultivo, porque Provérbios 27 tem muitos versos que falam sobre cultivar o relacionamento, cultivar uma vida que é apresentada a Deus. Dia 28, nós falamos encare o espelho da verdade. Nós usamos o símbolo de um espelho, porque Provérbios 28 fala sobre integridade. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Integridade, existe integridade? No dia 29, aceite a correção antes da queda. Nós usamos um cinzel. O cinzel é essa ferramenta que tem uma parte metálica na ponta, tem um cabo de madeira, pode ser usada pelos pedreiros para fazer ajustes finos, pode ser usado pelo escultor quando está esculpindo uma peça em madeira ou em uma rocha, pode ser usado por um escultor também. Então ele serve para lapidar. Provérbios 29 fala sobre deixar Deus lapidar a vida. No dia 30, que é hoje, nós lemos: reconheça a dependência de Deus. Nós usamos o símbolo de uma lâmpada porque você que acompanhou o vídeo de Provérbios 30, nós falamos que lá nos versículos 5 e 6, o Agur, ele fala que a palavra de Deus é a lâmpada que mostra o caminho certo. Todo aquele que fica dependente de Deus, na dependência de Deus, encontra o caminho certo. E agora nós estamos gravando o vídeo do capítulo 31, que fala que frutos você deixará. Nós estamos usando o símbolo de uma árvore frutífera e a palavra-chave é legado. Então esse vídeo está sendo gravado no dia 30 de junho, porque hoje é o último dia do mês, então quem acompanha o estudo de Provérbios todos os meses sabe que você consegue ler Provérbios todo mês. Nos meses com 31 dias você lê um capítulo por dia, nos meses com 30 dias você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30. E nós estamos seguindo justamente essa lógica de ler os capítulos 30 e 31 no dia 30 para completar toda a leitura de Provérbios. Você que acompanhou essa série desde o primeiro dia pôde ver o quanto o livro de Provérbios acaba trazendo muitos detalhes que, se seguirmos fielmente, podemos ter relacionamento abençoado por Deus. Então, vamos entrar aqui no capítulo 31. Aqui está a capa do vídeo do dia 25. Eu separei aqui as capas desde o dia 25 até o dia 31. Então, no dia 25, nós falamos sobre justamente quem não coloca limites em si mesmo, não constrói uma muralha, fica como a figura aqui do lado esquerdo, do lado direito, com a vida totalmente destruída. Mas quem constrói a sua vida com limites, tendo a luz de Deus, constrói muralhas e constrói um relacionamento firme. No dia 26, nós vemos aqui a luz de Deus iluminando o casal e mostrando ali uma raposa.
na sombra ali em oculto, que são aquelas e a palavra-chave, discernimento. No dia 27, nós mostramos aqui um casal cultivando a sua vida. Usamos o símbolo do regador e ficou a pergunta: existe cuidado? Tem cuidado? No dia 28, nós colocamos o símbolo do espelho e colocamos a palavra-chave integridade. Colocamos a pergunta: tem verdade? Onde não existe verdade, acaba se ruindo o relacionamento, mas onde brilha a luz de Deus e a verdade, onde existe integridade, o relacionamento se firma. No dia 29, nós usamos a palavra lapidar, usamos ali a figura do cinzel. Nessa imagem nós temos ali um casal sendo lapidado na sua vida sentimental e a mão do Senhor trazendo essa correção. A pergunta é: aceita a correção? No dia 30, hoje, nós gravamos esse vídeo com essa capa, Provérbios 30, cuja palavra-chave é dependência. E a pergunta é: tem humildade? Aqui nós vemos a palavra de Deus aberta, que ela traz a luz, ela é a lâmpada que ilumina o casal, que quando se dobra diante da palavra, diante do Senhor, permanece unido e a escuridão é dissipada. E hoje, né, terminando aqui esse último capítulo, Provérbios 31, mostra um casal com uma árvore frutífera. A árvore frutífera, ela passa por várias e várias gerações. Um casal que segue na palavra de Deus, deixa muitos frutos, deixa um legado, alcança o próprio relacionamento, alcança os filhos, alcança os netos, deixa frutos para a posteridade, para as próximas gerações. Então aqui a pergunta: que frutos você deixará? O símbolo é uma árvore frondosa. Entrando na apresentação, sejam muito bem-vindos. Chegamos ao último capítulo de Provérbios. Depois de uma longa jornada de correções, ajustes, dependência e crescimento, a sabedoria agora nos mostra o seu fruto final. O capítulo 31 não é apenas sobre a mulher virtuosa, é sobre o legado que uma vida governada pelo temor do Senhor deixa para os que vêm depois. O símbolo de hoje é a árvore frutífera, porque ninguém constrói um legado da noite para o dia. Assim como uma árvore leva tempo para criar raízes, crescer e frutificar, também um relacionamento precisa ser cultivado em fidelidade, temor e sabedoria. Ainda na apresentação, a palavra-chave de hoje é legado, e a pergunta final dessa série é: o que a sua vida sentimental está produzindo? Prepare sua Bíblia, conecte-se com Deus e vamos encerrar essa jornada aprendendo que o verdadeiro amor não vive apenas para o agora. Ele constrói algo que permanece. Agora vamos entrar no bloco 1, que fala sobre o conselho que protege o futuro. Vamos ler os versículos 1 ao 9. Nós dividimos o capítulo 31 em 3 partes. Então esse é o primeiro bloco, a primeira parte, que fala sobre o conselho que protege o futuro, versos 1 ao 9, e o resumo desse primeiro bloco da mensagem central é que a mãe do rei Lemuel lhe transmite conselhos fundamentais: não entregar a sua força às mulheres, nem os seus caminhos ao que destrói os reis. Verso 3. Evitar os excessos que entorpecem o discernimento, versos 4 e 5, e usar a sua posição para defender os necessitados e julgar com justiça, versos 8 e 9. O capítulo começa mostrando que grandes legados nascem de conselhos certos, recebidos no tempo certo. Entrando aqui no livro de Provérbios, no capítulo 31, usando a Bíblia na versão Almeida, Revista e Corrigida, vemos o versículo 1. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe.
Então, o capítulo 31, ele foi escrito pelo rei Lemuel. E o que ele escreve aqui no capítulo 31 são os ensinamentos que a mãe dele deu a ele. Então, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Profecia aqui está no sentido de uma pessoa que tem mais experiência e que fala para aqueles que são mais jovens. Se você fizer isso, é isso que vai acontecer. Então, a mãe do rei Lemuel, com a sua experiência, ensina o seu filho sobre como ele deve seguir a sua vida, que seguindo por esse caminho que ela orienta, ele será bem-sucedido. E o rei Lemuel tomou essa profecia, o ensinamento, e registrou. E isso veio aqui para a palavra de Deus. Porque muitas pessoas pensam que profecia é aquilo que Deus entrega para um profeta revelar a um povo. Mas profecia também tem um segundo sentido, da palavra de Deus. Então, nós podemos dizer, por exemplo, se você cumprir tudo que está escrito em Provérbios, você vai ser bem-sucedido na sua vida sentimental. Isso é uma profecia. Eu estou dizendo, faça isso e você vai ter resultado. É nesse sentido que a mãe do rei Lemuel fala para ele. Palavras do rei Lemuel, a profecia que ele ensinou à sua mãe. Verso 2. Ela pergunta: como, filho meu? E como, ó filho do meu ventre? E como, ó filho das minhas promessas? 3. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Então aqui nesse versículo 2, ela está perguntando como que você encontra o caminho certo. Como, filho meu? E como, ó filho do meu ventre? E como, ó filho das minhas promessas? Como que você encontra o caminho certo? Como? Então ela começa explicando no versículo 3. Primeiro, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Versículo 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Então aqui no versículo 3 ela fala sobre não dar a vida para as mulheres e fala sobre não entregar os caminhos ao que destrói os reis. O que é que destrói os reis? Além de entregar a vida para muitos relacionamentos, ela fala aqui no versículo 4, a bebida, o vinho e a bebida forte. Aí ela fala no 5, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. No 6, dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito. 7, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. 8, abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. 9. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então aqui nós vemos que a mãe do rei Lemuel diz a ele para não entregar o seu esforço às mulheres, à bebida e que ele deixe para que ele consiga julgar com justiça e que a bebida é para aqueles que estão na pobreza, na amargura, para que se esqueçam dessa condição e que ele deve lembrar de ser justo nos seus julgamentos. Principais ensinamentos espirituais. Número 1, o conselho certo protege destinos, versos 1 ao 3. Muitos fracassos poderiam ser evitados se houvesse humildade para ouvir e honra aos pais. Então nós vemos ali dos versículos 1 ao 3 a mãe do rei Lemuel preocupada em conduzir o seu filho pelo caminho certo. E muitos fracassos acontecem porque os filhos não escutam os pais, porque não se aceitam conselhos. Nós lemos que na multidão dos conselhos é que se encontra a sabedoria, e que é com os conselhos que se vencem as guerras. Mas muitas pessoas não escutam os conselhos.
querem decidir por si próprias e acabam tomando decisões erradas. 2. O excesso compromete o discernimento. Nós lemos nos versos 4 e 5 que tudo que domina a mente enfraquece a sabedoria. Então, uma pessoa que se entrega para a bebida. O texto do capítulo 31 fala sobre bebida, especificamente também sobre mulheres. Mas como nós lemos no dia 23, sobre Provérbios 23, nós usamos o símbolo da balança e sobre a importância do equilíbrio quanto à comida, quanto à bebida, e nós lemos no dia 20 sobre a importância do autogoverno, o domínio sobre a bebida. Então aqui no capítulo 31, existe mais uma vez a mãe de um rei dizendo: não se envolva com essas coisas. Então é um reforço que mostra o quanto é importante não se envolver com bebidas alcoólicas, com vinho e com todo tipo de excesso. No número 3, a autoridade existe para servir e proteger, versos 8 e 9. O verdadeiro amor usa sua força para levantar, não para oprimir. Então essa é a aplicação na vida sentimental. No caso aqui, a mãe do rei Lemuel diz para ele usar a sua força como rei para proteger os que são fracos. Aquele que cuida bem do seu relacionamento usa a sua força, a sua autoridade, cumpre o seu papel para levantar o relacionamento. Aplicações para o mundo atual. Vivemos uma geração que rejeita conselhos e idolatra a autonomia absoluta. Muitos desprezam advertências, entregam sua força aos excessos e só percebem o dano quando já colheram perdas profundas. Provérbios 31 mostra que ouvir, discernir e agir com justiça ainda são os pilares que sustentam uma vida estável. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Ouça os conselhos. Escolha ouvir os conselhos antes de se entregar emocionalmente. Para os noivos, ouvir pessoas maduras e piedosas. Construam o relacionamento ouvindo pessoas maduras e piedosas. Para os casados, correção, ajustes e conselhos. Não deixem a rotina silenciar os ajustes e conselhos necessários. Entrando no bloco 2, o caráter que sustenta a casa. Nós vamos ler os versos 10 até o 27. O resumo da mensagem central aqui. O texto descreve a mulher virtuosa como alguém rara e valiosa, verso 10. Digna de plena confiança, verso 11. Diligente em seu trabalho, versos 13 a 19. Generosa com os necessitados, verso 20. Prudente em preparar a sua casa, versos 21 e 22. Sábia em suas palavras, verso 26. E vigilante sobre tudo que administra, verso 27. O centro do legado não está na aparência, mas no caráter que sustenta a casa. Entrando no texto bíblico, Provérbios 10, o versículo 10, aqui de Provérbios 31, nós vamos ler até ali o versículo 27, começa a apresentar as qualidades que a mãe do rei Lemuel fala para que ele observe na escolha de uma mulher, na escolha de uma esposa. Então ela diz assim para ele: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Então a pergunta é: mulher virtuosa, quem a achará? É uma pergunta assim: como que você encontra uma mulher virtuosa? Se você encontrar, o valor dessa mulher excede o valor de rubis. Verso 11: o coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Então mostra que ela é fiel e mostra que ela sabe cuidar bem da administração, porque a ela nenhuma fazenda faltará. 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. 13.
ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. 14. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. Então, o navio mercante é um navio comercial, um navio que transporta vários produtos, transporta de tudo. Então, ela é como o navio mercante, de longe traz o seu pão. 15. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. 16. Examina uma herdade, que é uma propriedade, e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. 18. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. 19. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. 20. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. 21. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. 22. Faz para si tapeçaria de linho fino, e de púrpura é a sua veste. 23. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. 24. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. 25. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. 26. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. 27. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Então esses versículos aqui apontam que a mulher virtuosa, ela tem palavras de sabedoria, que ela é uma mulher generosa, que ela é uma mulher porque ela estende a mão para ajudar os fracos. Fala também que ela tem ela é uma mulher alinhada, porque nós vemos aqui no verso 22 que ela faz para si tapeçaria, e de linho fino e de púrpura é a sua veste. Isso fala a respeito da forma como ela se arruma, que ela é uma mulher que se cuida e que cumpre o seu papel. Também fala aqui que ela é uma mulher que tem gestão de recurso, porque quando nós lemos aqui no verso 16, examina uma herdade, uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto das suas mãos, mostra que ela sabe adquirir uma propriedade, ela sabe negociar também. Os principais ensinamentos espirituais desse bloco. Número 1, o valor verdadeiro está no caráter. Nós lemos os versos 10 ao 12, que fala que o marido tem o seu coração nela confiado. Então a confiança é um patrimônio espiritual. 2. Pequenas diligências constroem grandes estruturas. Nós lemos dos versos 13 ao 22, que ela acorda cedo, dá as tarefas para as servas, que ela não deixa a lâmpada se apagar de noite. Quando ela precisa fazer alguma coisa ainda pela madrugada, ela avança para cuidar da família. Nós vemos que ela trabalha com a boa vontade, que ela planta uma vinha, que ela estende a mão ao fuso e à roca, que significa cumprir várias tarefas e atividades, que ela também fornece cintos para os comerciantes, que ela consegue avaliar uma propriedade. Tudo isso nós lemos ali. Então são pequenas diligências, constroem grandes estruturas. É o cuidado nas coisas pequenas do dia a dia que mantém toda a estrutura. Número 3. A sabedoria se revela nas palavras e na vigilância. Nós lemos isso nos versos 26 e 27, que quem governa a língua e cuida da casa constrói a paz. Nós vimos que a mulher que é virtuosa, ela tem a sabedoria nas suas palavras. Agora, aplicação para o mundo atual. A cultura atual valoriza imagem, aparência e performance, mas negligencia caráter, constância e fidelidade.
Muitos querem relacionamentos sólidos sem construir os fundamentos invisíveis que os sustentam. Provérbios 31 confronta essa superficialidade, mostrando que o verdadeiro valor está no que se faz diariamente e em secreto. Aplicação para a vida sentimental para os solteiros. Observe o caráter antes da aparência. Para os noivos, fidelidade nos pequenos processos revela maturidade para o casamento. Para os casados, a saúde do lar é sustentada pelos pequenos atos invisíveis do dia a dia. Entrando no bloco 3, o temor do Senhor e os frutos que permanecem. Vamos ler os versos 28 ao 31. O resumo da mensagem central. Os filhos e o marido reconhecem e honram a mulher virtuosa. Isso está escrito nos versos 28 e 29. O texto declara que a beleza é passageira, mas o temor do Senhor, o que é o temor do Senhor? Significa o absoluto e extremo respeito pelo Senhor. A honra absoluta a Deus em primeiro lugar. Então, o temor do Senhor é o verdadeiro fundamento da honra. Verso 30. Finalmente, seus frutos falam por ela e suas obras a louvam publicamente. Verso 31. O legado final não é o que se aparenta, mas é o que se deixa. Entrando no texto bíblico, o verso 28 diz: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo, verso 29, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Então aqui nós vemos que os versos 28 e 29 mostram que a mulher que é virtuosa, ela recebe o reconhecimento dos filhos e do marido. E esses versos 28 e 29 apontam a importância de você que é filho honrar todo o trabalho que a sua mãe faz e você que é marido honrar o trabalho da sua esposa. Agora o versículo 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Esse verso 30 fala que a beleza, ela é passageira, mas o que permanece é o temor ao Senhor. E no verso 31, dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Quando o verso 31 diz assim, dai-lhe do fruto das suas mãos, fala que entregue para essa mulher todo o fruto que você recebe das mãos, porque ela é merecedora por ela ser essa mulher virtuosa, e louvem-na nas portas as suas obras. Quando ele fala aqui, louvem-na nas portas as suas obras, está dizendo o seguinte, que as obras que ela faz, que tudo isso que está escrito aqui nesse texto, que tudo isso que ela faz, seja o motivo de que ela obtenha o louvor, de que ela seja reconhecida por tudo isso que está escrito aqui nesse capítulo que ela faz. Então, dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Os principais ensinamentos espirituais, número 1, a beleza passa, o temor permanece. Toda a base construída apenas no exterior desmorona. 2. Os frutos confirmam a raiz. Verso 31. O que somos no secreto se manifesta no tempo. E 3. O legado é a colheita da fidelidade diária. Versos 28 ao 31. O amanhã sempre revela o que foi plantado. Aplicação para o mundo atual. Vivemos obcecados por aparência, validação e exposição pública. A reputação verdadeira não se fabrica, ela é construída ao longo do tempo. O legado de uma vida não é medido pelo brilho momentâneo, mas pelos frutos permanentes que ela deixa. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. A escolha de alguém com virtudes. Escolha alguém
pelo temor de Deus e não pela aparência. Para os noivos, permanência, construa uma base diária que vá além do encanto inicial. Para os casados, cuidado com o hoje. Lembrem-se de que o casamento de hoje é a herança emocional de amanhã. Bloco 4. Agora, nós terminamos Provérbios 31, mas nós abrimos um bloco 4 porque o capítulo 31 fala sobre a mulher virtuosa. Mas e o homem? Ele não tem nenhum dever? Ele não tem nenhuma responsabilidade? Ele não tem nenhum compromisso? A Bíblia não fala. Ele não tem nenhum comprometimento? Então, a Bíblia fala a respeito do papel do homem também. Então, esse bloco 4 vai fazer menção a alguns versículos da Bíblia que falam sobre o chamado do homem. Então, o bloco 4 é o chamado ao sacrifício, o homem da aliança. Um resumo da mensagem central aqui. Se Provérbios 31 revela a virtude da mulher que edifica, o Novo Testamento revela a responsabilidade do homem que sustenta essa aliança. Não existe legado sem sacrifício. O homem que deseja uma mulher virtuosa é chamado por Deus a ser um homem de aliança. Alguém que ama, protege, honra e entrega a própria vida pelo bem espiritual, físico e material da sua casa. Então, os principais ensinamentos espirituais, o primeiro ensinamento é o amor sacrificial é o padrão do homem. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Nesse texto está escrito que o homem é chamado a amar como Cristo amou, servindo, protegendo e se entregando. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, está escrito que o homem deve dar a sua vida pela sua esposa, da mesma maneira como Cristo entregou-se pela igreja. Então, o primeiro ensinamento espiritual com relação ao homem, isso está no Novo Testamento, é que o amor do homem é sacrificial. Esse é o padrão do homem. O homem é chamado a amar como Cristo amou, servindo, protegendo e se entregando. Número 2. A honra sustenta a comunhão. Em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, fala que sem honra, sensibilidade e discernimento, até a vida espiritual do lar é comprometida. O homem é chamado a dar honra, a ter sensibilidade e discernimento no cuidado com a sua esposa, devendo honrar a sua esposa para manter a comunhão, a paz dentro do lar. E número 3, o governo do lar começa no caráter. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 5, fala que quem não governa a si mesmo não está preparado para sustentar uma aliança. Nós vemos que nos dias atuais tem muitos jovens que não têm nem autodomínio, não têm controle próprio, não têm controle sobre as suas palavras. São pessoas que tomam decisões por impulso, decisões precipitadas e querem ter um relacionamento. Não tem como ter um relacionamento sem autodomínio, sem autogoverno, como nós fomos lendo ao longo desse mês em cada capítulo de Provérbios, sobre a importância disso, dos limites, do alinhamento, da dependência de Deus, que nós lemos no capítulo 30, a dependência da palavra de Deus. Então, aplicação para o mundo atual. Nós vivemos uma geração onde muitos homens querem os frutos da aliança, sem carregar o peso do sacrifício. Buscam respeito sem liderança, admiração sem serviço e estabilidade sem responsabilidade. O padrão bíblico exige homens que morrem para o ego, para que a casa permaneça viva.
Aplicações para a vida sentimental para solteiros. Antes de buscar alguém virtuoso, torne-se alguém confiável, íntegro e sacrificial. Para noivos, o casamento não é apenas encontrar amor, mas assumir responsabilidade espiritual, emocional e prática. E para os casados, a sua casa será tão forte quanto sua disposição diária de morrer para o orgulho, servir a sua esposa e conduzir a sua família em Deus. Conclusão: 3 pilares de Provérbios 31. Número 1. O legado começa nos pequenos fundamentos. Grandes histórias são construídas por pequenas fidelidades repetidas. Número 2. O caráter sustenta o amor. Sem integridade, diligência e temor de Deus, nenhuma aliança permanece firme. E 3. O temor do Senhor é que produz frutos eternos. A raiz certa sempre produzirá o fruto certo no tempo certo. A mensagem principal de Provérbios 31. A pergunta final de Provérbios 31 para a sua vida sentimental é: que frutos você está deixando? Porque no fim, o amor não será medido apenas pelo quanto você sentiu, mas pelo que você construiu. A aparência passa, as emoções mudam, mas o temor do Senhor produz raízes profundas, frutos permanentes e um legado que perdura quando tudo mais já passou. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Jesus Cristo é a verdadeira videira e nós só podemos frutificar se permanecermos nele. Muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. Na cruz, Cristo veio restaurar nossas raízes, curar nossos frutos amargos e fazer nascer um novo legado em nós. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme sua história, ore comigo. Aqui está a oração de confissão. É a oração em que você aceita a Jesus como seu único Senhor e como seu único Salvador. A Bíblia fala que nós cometemos pecados e que Deus enviou Jesus nessa terra para pregar o reino de Deus e morrer carregando os nossos pecados. Como foi Ele que morreu por nós, todos aqueles que aceitam a Jesus estão dizendo que reconhecem que são pecadores e que recebem o sacrifício dele como único Salvador. E quando as pessoas aceitam a Jesus, elas são perdoadas dos pecados, elas têm o seu nome registrado no céu, no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes dos filhos de Deus, e elas recebem o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, para acompanhar até o fim dessa vida e chegar até a eternidade. Então, se você ainda não fez a entrega da sua vida para Jesus, agora é o momento. Faça essa oração de confissão comigo. A Bíblia fala que para ser recebido como filho, como filha de Deus, você deve crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e declarar com a boca que aceita Ele. Então faça essa oração comigo, creia no coração. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Jesus está vivo à direita de Deus. E agora ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O livro da vida é o livro lá no céu, que registra o nome dos que aceitam a Jesus. Da mesma forma como quando uma criança nasce, o nome é registrado no cartório, quando você recebe Jesus, você nasce como filho, como filha de Deus. Procure uma igreja que prega que somente Jesus salva e que todas as orações devem ser feitas somente para Jesus. Participe dos estudos bíblicos para que você conheça mais a respeito dele e ore constantemente ao Senhor. Agora vamos fazer
uma oração final, com base no capítulo 31 de Provérbios. Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que tens construído em minha vida ao longo desta caminhada. Reconheço que cada escolha, cada ajuste e cada renúncia tem formado em mim aquilo que um dia se tornará fruto. Peço que o teu temor permaneça como raiz profunda no meu coração, sustentando meus relacionamentos em fidelidade, sabedoria e verdade. Livra-me de construir apenas para o presente e ensina-me a viver de modo que minha vida sentimental deixe um legado santo, saudável e frutífero. Que a minha casa seja marcada com honra, serviço, paz e a tua presença, e que os frutos das minhas mãos glorifiquem o teu nome e abençoem as próximas gerações. Em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, nós encerramos essa série de Provérbios e Vida Sentimental. Eu espero que essa leitura que foi feita ao longo desse mês tenha trazido fortalecimento, crescimento e conhecimento a respeito da palavra de Deus e mudança. O mais importante, mudança nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas omissões. Às vezes erramos por não fazer o que sabemos que o nosso Pai espera que nós façamos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou deixar aqui no canto superior direito o card que tem todos os capítulos, que tem a playlist completa de Provérbios e Vida Sentimental. E vou deixar no canto superior esquerdo um card que leva para Provérbios e Trabalho. Você que tem interesse em estudar Provérbios na perspectiva do trabalho, carreira, negócio, vida profissional, todos esses assuntos foram estudados no mês de maio, que no mês de maio se celebra no primeiro dia, o dia do trabalho. Então nós fizemos essa gravação com base na perspectiva do trabalho. Que você seja abençoado por Deus, tanto na sua carreira, nos seus negócios, na sua vida profissional, como também na sua vida emocional, sentimental, familiar. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. E, graças a Deus, dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e dê glória ao Espírito Santo. Vamos lembrar que Deus Pai enviou o Filho que morreu em nosso lugar. Vamos dar glória ao Filho, porque Ele ofereceu-se em nosso lugar, e glória ao Espírito Santo, porque Ele nos acompanha, nos dirige e nos conduz até o céu. Amém e graças a Deus.